Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre uma prática que vem acontecendo e deixa-se acontecer. Hoje nós temos um problema muito grande, mas muito grande, chamado separação, divórcio e novos casamentos ou recasamentos com o cônjuge vivo ainda, né? E você sabe por que nós temos tantos problemas assim? Você vai me dizer, pastor, mas isso não é de agora, lá no passado também ocorreu. Sim, eu concordo com você, mas numa escala muito menor do que acontece hoje, porque era se tratado com um rigor completamente diferente do nosso. Hoje nós aceitamos tudo, hoje nós abrimos as portas da igreja, as portas, flexibilizamos a palavra do Senhor e estamos aceitando tudo que você possa imaginar. E por isso, a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o povo perece. E queridos, quando o povo perece, a Bíblia não está dizendo, se eu não conhecer, pereço só eu. Se eu conhecer, não importa se os outros não conhecem, eu vou progredir e os outros que se lasquem, e os outros que vivam suas vidas do jeito que quiserem viver. Eu estou conhecendo, eu vou alcançar aí a sabedoria, o conhecimento, vou ser abençoado por Deus e os outros fazer o quê, né? Só que o conceito bíblico é unidade. O conceito bíblico é unidade. Você não vê pessoas individualistas na Bíblia. Você vê sempre comprometimento de um para com o outro, auxílio de um para com o outro. Você não vê pessoas falando, não, deixa eu cuidar apenas do meu interesse e você que se vire, você que se lasque para lá. Não, não tem isso. Só que hoje nós vivemos exatamente assim. Exatamente assim. As pessoas acham, não posso julgar, então eles que vivam lá do jeito dele, eu vou fazer o máximo, o melhor aqui por mim, e o problema é deles. Só que se você for olhar para a palavra do Senhor, aí algo muito sério, mas muito sério mesmo. E eu quero te chamar a atenção para 3 livros na Bíblia. Vamos começar por Malaquias. Malaquias, no capítulo 2, no verso 10 até o 16, vai dizer assim, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Aqui que eu quero dizer para você o seguinte, por que é que Deus está dizendo isso, né? Você vai perceber pelo contexto aqui, que ele não estava falando de fazer mal ao outro irmão diretamente, mas por profanar a aliança que foi feita com Deus, você acaba indiretamente prejudicando o teu irmão. O texto vai continuar e vai dizer, Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Aqui, querido, eu quero que você preste muita atenção. Aqui não está dizendo que o Joãozinho, ele foi lá e brigou com Pedro, roubou de Pedro. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo que o Joãozinho, ele profanou o templo do Senhor, o qual Deus ama, indo se envolver com uma mulher de Deus estranho, indo se envolver com uma mulher que ele não poderia se envolver. E como que ele estava fazendo isso? Abandonando a sua esposa, abandonando a esposa da mocidade, você vai ver mais pra frente. Ele estava fazendo isso. E isso causava prejuízo a ele? Causava, claro, porque ele estava em pecado. Causava prejuízo à sua esposa, a mulher da sua mocidade? Claro. Mas não eram só os dois que eram prejudicados. Aqui não tinha um individualismo que nós temos hoje em dia. Aqui prejudicava toda a congregação de Israel. Toda uma tribo, toda uma nação era prejudicada pela ação que estava sendo feita. Aqui estava sendo feito por vários homens, mas ainda que fosse um único homem, isso já seria suficiente para prejudicar toda a congregação.
E você vai continuar o texto, vai dizer: o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E vocês perguntam, depois de tudo isso, depois de vocês verem toda a congregação se desfazendo por causa do erro de um ou de alguns, e vocês nada fazerem para impedir isso, vocês ainda perguntam: por que é que Deus não está aceitando as nossas lágrimas, o nosso quebrantamento? Por que é que Deus não quer receber as nossas ofertas? Por quê? E Deus diz: porque o Senhor, eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu fui testemunha. Eu não concordo com outro relacionamento que não seja este que eu fui testemunha. E qual que eu fui o testemunho? O seu primeiro, a mulher da tua mocidade, o teu primeiro casamento. O primeiro casamento da tua esposa. O primeiro casamento, que é justamente a aliança. Você pode casar 1000 vezes. Esta mulher com quem você se casar 1000 vezes, não será a tua aliança. A mulher pode casar com vários homens, nenhum deles será a aliança, porque a única aliança é aquela primeira, na qual Deus é testemunha. Não adianta as pessoas dizerem: não tem problema, pode casar de novo, separou, pode casar de novo. Deus não vai ser testemunha do segundo casamento. Não adianta: eu vou fazer uma cerimônia linda lá com o padre celebrando, com o pastor celebrando. Não adianta, Deus já foi testemunha. Ele não muda, querido. Ele empregou a palavra dele sendo testemunha, dizendo: esta mulher com quem você se casou é a tua aliança. Este homem com quem você se casou, este é a tua aliança. Isso é o que significa dizer que Deus é testemunha, que Deus realmente está validando aquele casamento como aliança ou não. Quando você se casa pela primeira vez, você é solteiro ou viúvo, e você se casa com uma pessoa também solteira ou viúva, você está formando ali a sua primeira aliança. Aliás, a única aliança, né? E Deus está sendo testemunha. Essa é a aliança. Essa é a aliança. Não vai haver outra aliança, a não ser que ocorra a morte de um dos cônjuges. Até que morra um, esta é a aliança que vale. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, para com a sua primeira esposa. Não é para ser infiel, não é para se separar, não é para se divorciar. Não é. Não é. Se guarde no seu espírito, mantenha postura de homem, mantenha a postura de uma mulher sóbria, honesta, e não seja infiel, não traia, não adultere, não separe, não se divorcie, não se case com outro, porque não é aprovado por Deus, não tem a aprovação de Deus. Aqui, queridos, o povo estava fazendo isso, estava separando, largando das suas esposas, né? Praticando o repúdio, se divorciando e indo se casar com mulheres de deuses estranhos. E ninguém fazia nada. Para toda a congregação isso estava beleza, isso estava tranquilo, estava certinho. Ainda que todo o povo concordasse, Deus diz: não, eu não concordo. Eu não concordo. E ainda que vocês venham chorar, não vou ligar. Você imagine você se derramando de tanto chorar diante de Deus, e Deus olhar para você e falar assim: e daí? Tá chorando agora, mas fazer o que eu mando não faz. Não vou ouvir. Tá aqui, Senhor, a oferta. Não quero saber de oferta. Não quero.
Deus é muito sério, gente. Deus é muito, muito, muito sério. As pessoas só pregam o amor de Deus, que o amor de Deus aceita tudo. Mentira. Mentira, não aceita tudo. Não aceita. Aqui no próprio texto, no último versículo que nós vamos ler de Malaquias, vai dizer: porque o Senhor, o Deus de Israel, odeia o divórcio, odeia o repúdio, odeia. Deus odeia. Tem ódio, tem nojo, asco. Então, o que a gente precisa fazer? É não praticar separação, repúdio, divórcio. Não fazer. Não fazer. E é aí que entra o X da questão. Não é só não fazer, mas é ver que alguém está fazendo e dizer: olha, não pode fazer, não faça. Terríveis coisas acontecerão se você praticar isso. E não é só para quem pratica, é para quem não faz nada contra aqueles que praticam também. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 32, vai dizer que as pessoas não só fazem, como acobertam, como dão ajuda às pessoas para fazerem a coisa errada. E tanto uma quanto outra pagarão por isso. Pagarão por isso. E aí eu quero te mostrar dois textos onde Deus chama o povo a fazer a coisa correta. Dois textos onde Deus olha para o povo, o sacerdote, aquele que tem responsabilidade, precisa fazer a coisa correta. Não é dizer: não, existe possibilidade para o divórcio, existe possibilidade. Não existe. E tem que ser firme, tem que ser contundente ali. Não pode, gente. Não pode. Dá uma olhada em Neemias. Neemias capítulo 13, verso 23 a 26. Vai dizer: vi também que naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Queridos, olha só, chegou a um nível tão grande, que estava sendo mudado até a língua do povo. Os filhos já nasciam recebendo, sendo influenciados por outra cultura. Quando há separação, quando há aí a influência do pecado, queridos, toda uma congregação, todo um povo, toda uma sociedade vai ser influenciada. Não é só o casalzinho bonitinho que foi lá para o pecado adulterar. Toda uma sociedade vai ser destruída se não se fizer nada. Então Neemias observou isso. Poxa vida, está causando problema não só para o casal, mas para toda a congregação. Daqui a pouco ninguém mais vai falar a língua deste povo. E a língua de um povo, querido, é muito importante. É muito importante. A destruição começa pela linguagem. A destruição começa pela linguagem, e depois você vai enfraquecendo todos os outros pilares da cultura de uma sociedade. E a gente precisa ficar muito esperto com isso, porque isso está acontecendo no nosso meio e a gente nada tem feito. Aí olha só: então eu contendi com eles. Você sabe o que é contenda, né, meu irmão? Você sabe o que é contenda? Aqui é Neemias, um homem de Deus, está dizendo: eu contendi, eu briguei, gente. Eu briguei com as pessoas que estavam fazendo a coisa errada. Não, gente, você não está observando Neemias falar assim: não, gente, eu fui lá com o maior amor do mundo e preguei o amor de Deus para eles. Falei: olha, vocês estão fazendo a coisa, vocês estão aí com outras mulheres, mas não se preocupe, Deus ama cada um de vocês. Os meninos, as crianças estão falando outras línguas que não a da pátria. Não, mas não se preocupe, Deus ama todos vocês. Foi assim que Neemias chegou? Foi assim que Neemias fez? Não foi. A Bíblia diz que ele brigou, que ele contendeu, que provocou contendas. Contenda contra o povo que fazia coisa errada. Mas hoje a gente tem uma concepção errada. Aonde foi que nós aprendemos dessa forma equivocada? Onde é que nós aprendemos? Porque não é na Bíblia.
Não é na Bíblia. Que nós temos que falar com amor, suave, quase sussurrar. Não. Olha o que diz mais. E os amaldiçoei. Falou palavras de bênção? Não. Você que está no adultério, não se preocupe, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai fazer com que você cresça, com que você multiplique, com que você ganhe, conquiste, olha, a sua vida vai ser de sucesso. Não, ele brigou e amaldiçoou. Maldito seja você por este pecado. Não, pastor, não pode falar isso. Fala lá para Neemias que não pode. Né? Vamos continuar? Tem mais. Contendi, amaldiçoei e espanquei alguns. Chegou ao nível de dar umas porradas em uns. Foi preciso. Deu porrada. Porque estava errado, gente. Você não compactua com ele. Você não diz, não, eu não posso. Só Deus pode julgar. O homem de Deus foi lá falando, o quê? Deus não disse isso. Deus não disse que podia. Deus não disse que isso está certo. Então vem cá. Chulepada. Simples assim. Mas hoje não. Hoje nós sequer confrontamos as pessoas. Não, cada um que se vire. Salvação é individual. Não era para este povo. Perdão, queridos. Eles arranquei os cabelos. Perdão. Lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais suas filhas, nem para os filhos, nem para vós mesmos. Jurou para não fazer mais. Fez cada um jurar, vocês não vão fazer mais, vocês vão desfazer o que foi feito de errado e não vão mais fazer. Não vão mais fazer. Porque o que aconteceu? Salomão, o rei de Israel, não havendo ninguém igual a ele, fez o que ele não deveria fazer, o que Deus disse para ele não fazer. Pecou contra o Senhor, porque se envolveu com mulheres estranhas. Quando você está fazendo alguma coisa errada, tem que ter alguém para dizer, está errado o que você está fazendo. Não continue no seu erro. Não continue, porque isso prejudica não só quem está no erro, mas toda uma nação. E nós aqui que vivemos, prejudica toda uma geração. Não é mais só a nação, o povo brasileiro, mas é toda uma geração, seja brasileiros, americanos, não importa. Está prejudicando o mundo inteiro com as nossas omissões frente ao pecado das outras pessoas. Deus não concorda, ponto final. Aquilo que Deus não concorda, a gente tem que ser firme e a gente tem que ser corajoso para dizer não, não pode fazer isso. Fulano, saia do pecado. Fulano, saia do adultério. Abandone esse marido que não é seu marido. Abandone essa esposa que é esposa de outro e não sua. A gente precisa ter coragem. Porque não adianta eu e você aceitarmos e dizer que está tudo bem, que Deus ama e que está tudo tranquilo. Não adianta, porque Deus não aceita. E vem maldição contra mim, contra você, que não faz a coisa correta. Que não faz a coisa correta. Porque, queridos, o pecado ele impregna. Ele entra na vida de uma pessoa e ele vai devastando tudo que ele vê pela frente. Tudo. Você viu o pecado de Davi? O pecado de Davi, as consequências dele foi desastrosas para toda a família dele. Para toda a família dele. Queridos, a gente não pode compactuar com a coisa errada. Deus diz que não pode se separar da sua esposa para se casar com outra. Não pode se separar do seu esposo para casar com outra. Não pode. Não importam os motivos. Ah, porque me traiu. Não importa, não pode. Ah, porque eu não amo mais. Não importa, não pode. Não pode. Depois a gente vai falar sobre o amor ser o sustentáculo do casamento, do matrimônio. A gente vai falar sobre isso. Mas olha o que diz Êxodo, capítulo 32, do verso 26 ao 28.
Aqui o contexto, só para você entender, o povo, Moisés subiu no monte e estava demorando, o povo com pressa, ansioso, sem saber o que tinha acontecido com Moisés, falou, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, vamos fazer para nós aqui um Deus feito com as nossas riquezas. E pegaram ali as joias, ali, o ouro que tinha, prata que tinha, e construíram um bezerro de ouro para adorar. E aí fizeram festas, celebraram, aquela coisa toda. Quando Moisés desceu, aliás, desceu porque Deus mandou, olha o que o teu povo está fazendo, olha o que está acontecendo de errado. Então Moisés desce, e ao chegar ali, Deus dá uma ordem. Deus diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Queridos, haviam 12 tribos. A tribo de Levi era uma das 12. Das 12, só uma tribo se juntou a ele. O resto não. Levi são os sacerdotes, tá? O povo da turma de Levi são os sacerdotes. Eles não fugiram da sua responsabilidade. Eles não disseram, Jesus te ama, Deus te ama, e está tudo bem o que vocês fizeram, está tudo tranquilo. Não, olha só o que aconteceu. Eles vieram atender ao chamado de Deus, se juntaram a Moisés. Então diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um, levitas, cada um de vocês, peguem a espada de vocês, tirem da bainha e coloquem sobre as suas coxas, deixem-a pronta para o ataque. Eles tiraram e depositaram cada um sobre as suas próprias coxas. E diz, agora vocês vão passar por todo o arraial, de porta em porta, e mate. Você não ouviu errado. Mate cada um a seu irmão, se ele fez coisa errada. A seu amigo, se ele fez coisa errada. O seu vizinho, se ele fez aquilo que não devia. Mate. Mate. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não compactua com o pecado. Você não compactua com o pecado. Pecado é terrível. E você não tem pena de quem está pecando. Você não tem pena. Você adverte para que ele saia do pecado, para que ele corrija o erro, para que ele faça a coisa correta. Mas você não tem pena. Tem-se uma ideia maligna que foi instaurada no meio do povo cristão. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É isso mesmo? Então no inferno vão queimar os pecados, mas todos os homens estarão no céu. Todos os seres humanos vão para o céu. É isso? Só vai para o inferno o pecado? Claro que não, gente. A Bíblia diz que Deus abomina o repúdio, mas também detesta aquele que cobre de roupas a violência. Percebe que Deus odeia o pecado, mas também odeia quem pratica o pecado. O pecado não vai existir se não tiver quem pratique. O pecado não existe sozinho. O pecado só existe porque alguém está pecando. A gente tem que tomar posicionamento. Todos. E aqui vai o meu recado, a minha advertência para todos os irmãos que tem canal de restauração, que tem canais de outros temas. Não compactuem com o pecado. Não diga que é possível, não diga que há uma possibilidade, não diga que tem um jeito, porque não tem. A Bíblia diz, deixa bem claro, e se você for fiel ao Senhor, como diz aqui, quem é do Senhor, se posiciona ao lado de Deus e faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito e ponto final. Não tem conversa, não tem meio termo. Abandonar a esposa e se casar com outra é pecado, é errado. Abandonar a esposa para viver sozinho é errado, não pode, é pecado. Fez-se uma aliança onde Deus bateu o martelo, ele disse, esta é a aliança. Então, não dá, querido, não dá para compactuar com o pecado, de jeito nenhum. Não compactue, porque vocês estarão pecando de igual forma e prejudicando
Hoje nós temos aí uma multidão, mas uma multidão de pessoas se divorciando, se separando, se divorciando, se casando de novo, filhos sendo criados de qualquer jeito, um para lá, outro para cá, aquela disfunção familiar muito grande, indo de mal a pior. Queridos, hoje nós temos um crescimento muito grande do movimento feminista que é anticristão, nós temos um crescimento muito grande de homens e mulheres que estão fazendo sexo à la vontade, aí sexo desenfreado, estão tendo filhos e matando seus filhos nos ventres. Nós estamos tendo um nível muito grande, acelerado, de homossexuais. Muitos desses, queridos, não vou dizer que seja todos os casos, mas muitos desses são porque tiveram uma família completamente disfuncional, uma família completamente longe dos propósitos do Senhor, uma família onde não se vivia o propósito de Deus. Não se ensinavam os filhos. Deixou que o mundo ensinasse, deixou que o mundo criasse os filhos. A igreja, que deveria influenciar uma sociedade, hoje é influenciada por ela. Hoje pega todo o lixo que existe aí no mundão e absorve para ela. Por isso é que nós estamos com uma enorme quantidade de pessoas doentes, feridas, machucadas. E a única coisa que pastores estão fazendo hoje é dizer: está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Nós caminhamos por uma destruição, nós caminhamos para um inferno, e pessoas estão indo para o inferno com o aval de pastores que está dizendo vai ficar tudo bem, quando não vai ficar tudo bem. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se Deus nos colocou à frente de algo, se Deus nos chamou para levar a palavra do Senhor, não importa se você é pastor, se você é missionário, se você é um irmão que entende da palavra e decidiu pregar, se Deus te deu a oportunidade, faça a coisa correta. Faça a coisa correta, mas não encubra. Não ajude pessoas a praticar o pecado, não ajude pessoas a continuarem na prática do pecado, porque isso não está só destruindo aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher estranha que resolveram ficar junto, não está só destruindo a família ali, mas está destruindo toda uma sociedade. Sociedade essa a qual Deus chamou para ser dele. E nós estamos ajudando a destruir algo que Deus criou. Não seja cúmplice do pecado. Ainda que você ache que está tudo bem, não está. Ainda que uma sociedade inteira ache que tudo bem se separar, se divorciar, casar de novo, não está. Deus não é um Deus que vai pela maioria. Não, Deus não é democrático. A voz da maioria não muda as ações divinas. Ele disse, Ele é a lei, Ele faz a lei. E se Ele disse que não pode, não pode. Ainda que eu e você possamos dizer que sim, não pode, não pode. Não fuja às suas responsabilidades. Vemos um aumento de mortes, um aumento da crueldade, da violência, de roubos e assaltos, de pessoas feridas, de pessoas machucadas, ferindo outras, abusos, menores delinquentes, cada vez mais crianças no mundo do crime, e a gente acha que isso é natural. Não é natural, é porque a base da sociedade é a família. Quando a família é corrompida, querido, tudo mais desmorona, tudo mais que estava sendo alicerçado na base familiar vai sendo desmoronando, cada um passo a passo, vai sendo destruído todos os dias. Vamos fortalecer o projeto de Deus para a sociedade, a família. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.